que você está prestes a ouvir vai desafiar fundamentalmente tudo o que você acredita sobre os limites da mente humana e o que é realmente possível para você realizar em sua vida. Este áudio de 8 minutos contém informações que Joe Dispenza considera tão transformadoras que ele inicialmente hesitou em compartilhá-las publicamente. Não porque sejam perigosas, mas porque revelam capacidades humanas que são tão extraordinárias que a maioria das pessoas simplesmente não está preparada para aceitar que elas existem dentro de cada um de nós. Durante mais de 2 décadas, Joe Dispenza tem estado na vanguarda da pesquisa sobre o potencial humano, trabalhando com neurocientistas, físicos quânticos e pesquisadores de consciência para descobrir exatamente quais são os verdadeiros limites, ou a ausência deles, da capacidade humana de influenciar a realidade física através da consciência direcionada. O que ele descobriu não apenas revoluciona nossa compreensão sobre o que significa ser humano, mas também revela por que a vasta maioria das pessoas vive usando apenas uma fração microscópica de seu potencial verdadeiro. Esta não é mais uma discussão teórica sobre possibilidades humanas abstratas. É uma revelação baseada em evidências científicas mensuráveis que demonstram que os seres humanos possuem capacidades latentes que, quando ativadas, podem literalmente reescrever as leis da probabilidade, influenciar eventos físicos à distância e até mesmo alterar a estrutura molecular da matéria através da intenção consciente direcionada. O que torna estas descobertas particularmente perturbadoras para muitas pessoas é que elas implicam que a versão de realidade que a maioria de nós aceita como fixa e imutável é, na verdade, muito mais fluida e influenciável do que jamais imaginamos. Significa que muitas das limitações que aceitamos como fatos inevitáveis sobre nossas vidas, limitações financeiras, relacionais, de saúde ou criativas, podem ser nada mais do que ilusões criadas por nossa falta de compreensão sobre como realmente funciona a interface entre consciência e realidade física. Tudo começou com uma observação aparentemente simples que Joe Dispenza fez durante seus primeiros estudos sobre neuroplasticidade. Ele notou que algumas pessoas eram capazes de criar mudanças em sua função cerebral que excediam dramaticamente o que deveria ser possível baseado no entendimento científico convencional sobre os limites da reorganização neural. Estas não eram mudanças graduais que poderiam ser explicadas por neuroplasticidade normal, mas transformações tão rápidas e profundas que pareciam desafiar as leis conhecidas da biologia. Intrigado por estas anomalias, Dispenza começou a estudar sistematicamente pessoas que haviam experimentado o que ele passou a chamar de eventos de transformação espontânea, mudanças fundamentais na personalidade, capacidades ou até mesmo saúde física que ocorreram em períodos extraordinariamente curtos de tempo. O que ele descobriu foi que todas estas pessoas haviam, consciente ou inconscientemente, acessado um estado específico de consciência que ele agora identifica como coerência hiperdimensional. Durante estados de coerência hiperdimensional, o cérebro humano produz padrões de ondas que são completamente diferentes de qualquer coisa observada durante estados normais de consciência. Estas ondas não apenas mostram sincronização perfeita entre diferentes regiões do cérebro que normalmente não se comunicam, mas também demonstram frequências que ressoam com o que os físicos quânticos chamam de campo de ponto zero. O campo energético fundamental que constitui a base de toda a realidade física. Esta descoberta foi revolucionária porque sugeriu que, durante estes estados especiais, a consciência humana não está apenas observando a realidade, mas está literalmente interfaceando com os processos quânticos fundamentais que determinam como a realidade se manifesta. Em outras palavras, descobriu-se que os seres humanos possuem uma capacidade latente de influenciar diretamente a estrutura básica da realidade física, através
A partir desta descoberta fundamental, Joe Dispenza desenvolveu o que ele chama de Protocolo de Acesso Quântico de 8 minutos, uma sequência específica de técnicas que podem induzir artificialmente os estados de coerência hiperdimensional que anteriormente ocorriam apenas espontaneamente em casos raros. O que torna este protocolo tão extraordinário não é apenas que funciona, mas que funciona de forma tão consistente e previsível que pode ser ensinado e reproduzido por praticamente qualquer pessoa disposta a seguir as instruções precisas. O protocolo foi desenvolvido após anos de experimentação meticulosa em laboratórios equipados com tecnologia de neuroimagem avançada. Cada elemento da sequência foi refinado através de centenas de testes para maximizar sua eficácia em induzir os estados neurológicos específicos necessários para acesso quântico. O resultado é uma técnica que pode levar uma pessoa comum de consciência normal para estados de coerência hiperdimensional em exatamente 8 minutos, quando executada corretamente. O que acontece durante estes 8 minutos é tão extraordinário que pode parecer ficção científica para aqueles que não experimentaram pessoalmente. Durante os primeiros 2 minutos, o protocolo utiliza uma sequência específica de respiração e visualização para sincronizar as ondas cerebrais e criar o que Dispenza chama de campo de receptividade neural. Este campo cria as condições neurológicas necessárias para que o cérebro acesse frequências que normalmente estão além de seu alcance. Durante os próximos 3 minutos, a técnica utiliza padrões específicos de intenção direcionada, combinados com estados emocionais elevados, para estabelecer o que Dispenza denomina conexão de campo quântico. Durante esta fase, instrumentos sensíveis podem detectar mudanças mensuráveis nos campos eletromagnéticos ao redor da pessoa, indicando que algum tipo de interface com campos energéticos externos está realmente ocorrendo. Os 2 minutos finais do protocolo envolvem o que Dispenza chama de ancoragem de coerência, um processo que estabiliza o estado de coerência hiperdimensional e o integra com a consciência normal de vigília. Esta fase é crucial porque permite que os insights, capacidades ou mudanças que ocorrem durante o estado expandido sejam mantidos e acessados mesmo após o retorno à consciência normal. Para compreender completamente por que este protocolo é tão poderoso, é necessário entender exatamente o que está acontecendo no cérebro e no sistema nervoso durante cada fase da sequência. A pesquisa de Dispenza, utilizando eletroencefalografia avançada, ressonância magnética funcional e até mesmo detectores de campo quântico, revelou que o protocolo cria uma cascata específica de mudanças neurológicas que literalmente reconfiguram temporariamente o cérebro para operar em uma frequência completamente diferente. Durante a fase inicial de sincronização de ondas cerebrais, o protocolo induz o que os neurocientistas chamam de estados de hipersincronização gama. Ondas gama são as frequências cerebrais mais altas que podem ser medidas por equipamentos convencionais e estão associadas com momentos de insight súbito, experiências místicas e estados alterados de consciência. O que é único sobre as ondas gama induzidas por este protocolo é que elas não apenas ocorrem em regiões isoladas do cérebro, mas se espalham em padrões sincronizados através de praticamente todas as áreas cerebrais simultaneamente. Esta hipersincronização gama cria o que os pesquisadores descrevem como um estado de comunicação neural total, onde diferentes regiões do cérebro, que normalmente operam independentemente, começam a compartilhar informações de maneiras que normalmente não são possíveis. O resultado é uma forma expandida de processamento de informações que permite acesso a insights, soluções e perspectivas que não estão disponíveis durante estados normais de consciência. Durante a fase de conexão de campo quântico, algo ainda mais extraordinário acontece. As ondas cerebrais não apenas se sincronizam internamente,
mas começam a ressoar com frequências que existem no ambiente ao redor da pessoa. Detectores sensíveis podem medir mudanças nos campos eletromagnéticos, gravitacionais, e até mesmo nos que os físicos chamam de flutuações do campo de ponto zero, na área imediata ao redor de alguém que está executando o protocolo corretamente. Esta ressonância com campos externos sugere que, durante estados de coerência hiperdimensional, a consciência humana literalmente se expande além dos limites físicos do cérebro e do corpo, interfaceando diretamente com os campos energéticos que constituem a base da realidade física. Esta é a fase durante a qual as capacidades mais extraordinárias se tornam possíveis. Influenciar eventos à distância, acessar informações que não deveriam estar disponíveis através de canais normais e até mesmo criar mudanças na probabilidade de eventos futuros. O que pode ser alcançado durante e imediatamente após a execução correta do protocolo de 8 minutos vai muito além do que a maioria das pessoas considera possível para a consciência humana. Baseado em anos de documentação cuidadosa de resultados, Dispenza identificou várias categorias distintas de capacidades que emergem consistentemente quando o protocolo é executado com precisão. A primeira categoria é o que ele chama de clarividência informacional, a capacidade de acessar informações sobre situações, pessoas ou eventos que não deveriam estar disponíveis através de canais sensoriais normais. Durante estados de coerência hiperdimensional, muitas pessoas relatam súbitos insights sobre situações complexas em suas vidas, compreensão intuitiva das motivações e sentimentos de outras pessoas, ou até mesmo informações sobre eventos que estão ocorrendo à distância. Esta capacidade não é vaga ou simbólica, mas frequentemente específica e verificável. Pessoas têm relatado saber exatamente o que familiares distantes estavam fazendo em momentos específicos, receber insights precisos sobre oportunidades de negócios que não haviam considerado anteriormente, ou compreender subitamente soluções para problemas técnicos ou criativos complexos que haviam estado enfrentando durante meses. A segunda categoria é influência de probabilidade, a capacidade de afetar sutilmente a probabilidade de eventos desejados se manifestarem na realidade física. Esta é talvez a capacidade mais controversa, porque implica que a consciência pode literalmente influenciar eventos que ainda não ocorreram. No entanto, a documentação é extensa e consistente. Pessoas que executam o protocolo regularmente experimentam aumentos estatisticamente significativos na frequência de coincidências favoráveis em suas vidas. Estes não são eventos vagos ou subjetivos, mas mudanças mensuráveis na frequência de resultados específicos. Pessoas relatam consistentemente que, após períodos de prática regular do protocolo, começam a experimentar muito mais oportunidades inesperadas, encontros significativos, soluções aparentemente sortudas para problemas persistentes e uma sensação geral de que o universo está conspirando para apoiar seus objetivos e desejos. A terceira categoria é regeneração acelerada, mudanças na saúde física e vitalidade que ocorrem muito mais rapidamente do que deveria ser possível através de processos biológicos normais. Durante estados de coerência hiperdimensional, o corpo parece entrar em um modo acelerado de cura e regeneração, que pode produzir melhorias mensuráveis em questão de horas ou dias, em vez de semanas ou meses. Pessoas relatam alívio rápido de dores crônicas, melhoria súbita em problemas digestivos, aumento dramático nos níveis de energia e até mesmo mudanças cosméticas observáveis, como melhoria na qualidade da pele ou redução de sinais de envelhecimento. Embora estes efeitos possam parecer impossíveis, eles são consistentes o suficiente para sugerir que estados específicos de consciência podem realmente influenciar processos biológicos de maneiras que a medicina convencional não compreende completamente. A quarta categoria
é manifestação sincronística. A capacidade de atrair pessoas, recursos e oportunidades que estão perfeitamente alinhados com objetivos e desejos específicos. Esta capacidade vai além da simples melhoria na sorte para incluir o que parece ser uma reorganização literal das circunstâncias da vida de uma pessoa para apoiar suas intenções mais elevadas. Pessoas que praticam o protocolo regularmente e frequentemente relatam uma série de encontros impossíveis com exatamente as pessoas certas nos momentos certos, descoberta de recursos que não sabiam que existiam exatamente quando mais precisavam deles, e oportunidades que aparecem aparentemente do nada, que se alinham perfeitamente com seus objetivos de longo prazo. Para entender como estas capacidades aparentemente impossíveis podem ser reais, é necessário compreender alguns princípios fundamentais da física quântica que a maioria das pessoas nunca aprendeu na escola. A física quântica revela que, no nível mais básico da realidade, não existe separação rígida entre observador e observado, entre mente e matéria ou entre consciência e realidade física. No nível quântico, todas as partículas existem em um estado de superposição. Elas literalmente existem em todas as posições possíveis simultaneamente até que sejam observadas por uma consciência. O ato de observação força a partícula a escolher uma posição específica e manifestar-se naquele local particular. Este fenômeno, conhecido como colapso da função de onda, demonstra que a consciência desempenha um papel fundamental na determinação de como a realidade física se manifesta. O que Joe Dispenza descobriu é que durante estados de coerência hiperdimensional, a consciência humana não apenas observa passivamente a realidade quântica, mas se torna ativamente envolvida no processo de colapso da função de onda. Em outras palavras, durante estes estados especiais, a mente humana pode literalmente influenciar quais possibilidades quânticas se manifestam na realidade física. Esta influência não é limitada a partículas individuais, mas pode se estender a sistemas complexos, incluindo eventos, relacionamentos, oportunidades e até mesmo processos biológicos. Quando um número suficiente de partículas quânticas é influenciado de maneira coordenada, o resultado pode ser mudanças macroscópicas observáveis na realidade física. A chave para compreender como isso é possível está no conceito de não localidade quântica. O fenômeno onde partículas que estiveram em contato permanecem misteriosamente conectadas, independentemente da distância que as separa. Quando uma partícula em um sistema não local é alterada, mudanças instantâneas e correspondentes ocorrem em todas as outras partículas do sistema, não importa quão longe estejam separadas. O que Dispenza propõe é que a consciência humana, durante estados de coerência hiperdimensional, se torna temporariamente emaranhada com sistemas quânticos no ambiente ao redor. Esta conexão de emaranhamento permite que mudanças na consciência criem mudanças correspondentes e instantâneas em sistemas físicos que podem estar a grandes distâncias do indivíduo. Se estas capacidades são reais e podem ser desenvolvidas através de técnicas específicas, por que não são amplamente conhecidas ou ensinadas? A resposta é complexa e envolve fatores científicos, culturais e até mesmo políticos que têm conspirado para manter estas informações longe do conhecimento público geral. Do ponto de vista científico, a pesquisa sobre consciência e capacidades humanas expandidas tem sido historicamente marginalizada pela comunidade científica mainstream. Isto é parcialmente devido ao fato de que estas capacidades desafiam paradigmas fundamentais sobre a natureza da realidade que formam a base da ciência materialista convencional. Aceitar que a consciência pode influenciar diretamente a realidade física requereria uma revisão fundamental de muitas teorias científicas estabelecidas. Adicionalmente, capacidades como as descritas são extraordinariamente difíceis de estudar usando metodologias científicas convencionais.
Elas tendem a ser sutis, variáveis entre indivíduos e altamente dependentes de fatores psicológicos e ambientais que são difíceis de controlar em configurações laboratoriais. Como resultado, mesmo quando efeitos genuínos são observados, eles frequentemente não atendem aos padrões rigorosos de reprodutibilidade que a ciência convencional exige. Do ponto de vista cultural, sociedades modernas têm sido fortemente influenciadas por visões de mundo materialistas que enfatizam que apenas coisas físicas e mensuráveis são reais. Esta perspectiva cria um viés cultural forte contra aceitar fenômenos que sugerem que a consciência pode ter propriedades que transcendem limitações físicas aparentes. Existe também um aspecto psicológico onde muitas pessoas encontram a ideia de capacidades humanas expandidas simultaneamente atraente e aterrorizante. Embora a possibilidade de ter mais controle sobre suas vidas seja apelativa, a implicação de que são responsáveis por criar suas realidades pode ser overwhelming para pessoas que estão acostumadas a se ver como vítimas de circunstâncias além de seu controle. Do ponto de vista político e econômico, sistemas sociais existentes dependem amplamente de pessoas acreditarem que têm controle limitado sobre suas circunstâncias. Se as pessoas compreendessem verdadeiramente sua capacidade de influenciar suas realidades através da consciência direcionada, muitas das estruturas de poder, controle e dependência que caracterizam sociedades modernas poderiam ser fundamentalmente desestabilizadas. O que torna estas descobertas verdadeiramente perturbadoras não são apenas as capacidades específicas que elas revelam, mas as implicações mais amplas sobre a natureza da realidade e responsabilidade humana. Se é verdade que a consciência pode influenciar diretamente eventos físicos, então muitas das limitações e problemas que experimentamos em nossas vidas podem ser, pelo menos parcialmente, resultado de nossa própria inconsciência sobre como usar estas capacidades. Isto significa que problemas financeiros persistentes, relacionamentos insatisfatórios, problemas de saúde crônicos ou falta de oportunidades criativas podem não ser simplesmente resultado de circunstâncias externas além de nosso controle, mas consequências de nossa falta de compreensão sobre como nossa consciência está influenciando constantemente nossa realidade. Esta perspectiva é simultaneamente empoderadora e intimidadora. É empoderadora porque sugere que temos muito mais controle sobre nossas vidas do que geralmente acreditamos. É intimidadora porque implica um nível de responsabilidade pessoal que muitas pessoas não estão preparadas para aceitar. Se você pode influenciar sua realidade através da consciência direcionada, então você não pode mais culpar completamente circunstâncias externas, outras pessoas ou má sorte pelos aspectos insatisfatórios de sua vida. Em vez disso, você deve considerar a possibilidade de que, a nível inconsciente, você pode estar contribuindo para criar exatamente as situações das quais está reclamando conscientemente. Esta realização pode ser inicialmente desestabilizadora, especialmente para pessoas que construíram suas identidades ao redor de serem vítimas de circunstâncias difíceis. No entanto, uma vez que o choque inicial passa, a maioria das pessoas descobre que esta perspectiva é profundamente libertadora, porque sugere que mudanças que anteriormente pareciam impossíveis podem, na verdade, estar ao alcance através do desenvolvimento consciente de suas capacidades latentes. Mesmo quando as pessoas são apresentadas com evidências convincentes sobre estas capacidades, existe frequentemente uma resistência interna significativa para aceitar que elas podem ser reais. Esta resistência não é simplesmente ceticismo intelectual, mas uma resposta psicológica profunda que Joe Dispenza identifica como dissonância de paradigma. A dissonância de paradigma ocorre quando nova informação é tão fundamentalmente diferente de nossas crenças existentes sobre realidade que nossa mente inconscientemente a rejeita
para proteger a integridade de nossa visão de mundo atual. Esta rejeição pode acontecer mesmo quando a evidência é clara e convincente, porque aceitar a nova informação requereria uma revisão tão fundamental de nossas crenças que se sentiria como uma ameaça à nossa identidade. Para muitas pessoas, aceitar que possuem capacidades latentes de influenciar a realidade através da consciência requereria abandonar crenças profundamente arraigadas sobre limitação, vitimização e falta de poder pessoal que podem ter sido parte central de sua identidade durante décadas. Esta perspectiva pode ser tão ameaçadora para o ego que a mente inconscientemente escolhe rejeitar a evidência em vez de confrontar a necessidade de mudança fundamental. A resistência também pode vir de medos sobre as implicações de ter estas capacidades. Se você pode influenciar sua realidade através da consciência, então você também é responsável pelas mudanças que cria. Algumas pessoas preferem inconscientemente permanecer impotentes, porque isso as libera da responsabilidade de tomar ação para melhorar suas vidas. Existe também um medo de que, se estas capacidades são reais, então talvez outras pessoas também as possuam e possam usá-las de maneiras que poderiam ser prejudiciais. Esta preocupação, embora compreensível, baseia-se em mal-entendidos sobre como estas capacidades realmente funcionam. A pesquisa sugere que capacidades de influência quântica só podem ser exercidas de maneiras que estão alinhadas com princípios éticos elevados e bem maior. Tentativas de usar estas capacidades para prejudicar outros ou para ganho puramente egoísta tendem a ser automaticamente bloqueadas pelos mesmos campos quânticos que facilitam seu uso ético. Embora Joe Dispenza tenha inicialmente mantido os detalhes específicos do protocolo em segredo, compartilhando-os apenas com pesquisadores e praticantes avançados, ele recentemente decidiu disponibilizar as instruções completas para qualquer pessoa sinceramente comprometida com desenvolver estas capacidades de maneira responsável. O protocolo deve ser executado em um ambiente tranquilo, onde você não será interrompido durante pelo menos 15 minutos, 8 minutos para o protocolo em si, mais tempo adicional para a integração. A posição física pode ser sentada ou deitada, mas deve ser confortável o suficiente para manter durante todo o período sem desconforto significativo. A primeira fase envolve uma sequência específica de respiração projetada para sincronizar as ondas cerebrais e criar receptividade neural. Comece inspirando lentamente pelo nariz durante exatamente 4 segundos, imaginando o ar dourado entrando em seu corpo através do topo de sua cabeça. Retenha a respiração por 7 segundos, visualizando esta energia dourada circulando através de todo o seu cérebro e sistema nervoso. Expire pela boca durante 8 segundos, visualizando qualquer tensão ou resistência, deixando seu corpo como fumaça escura. Durante este padrão respiratório, mantenha sua atenção focada na área entre suas sobrancelhas, o terceiro olho. À medida que continua a respiração, você pode começar a notar sensações de formigamento, calor ou pressão nesta área. Estas sensações indicam que a sincronização neural está começando a ocorrer. Repita este padrão respiratório exatamente 12 vezes durante os primeiros 2 minutos. É crucial manter a precisão temporal. Use um cronômetro se necessário para garantir que cada fase da respiração seja mantida pela duração correta. Durante a segunda fase, mantenha uma respiração natural e confortável enquanto direciona sua atenção para expandir sua consciência além dos limites de seu corpo físico. Comece imaginando uma esfera de luz brilhante no centro de seu peito, área do coração. Com cada respiração, visualize esta esfera de luz se expandindo gradualmente. Na primeira respiração, a esfera se expande para preencher todo o seu tórax. Na segunda respiração, se expande para incluir todo o seu corpo. Na terceira respiração, se estende meio metro além de seu corpo em todas as direções.
Continue expandindo com cada respiração, até que você esteja visualizando uma esfera de luz com vários metros de diâmetro, com você no centro. À medida que mantém esta visualização de expansão, comece a cultivar conscientemente o sentimento de gratidão pura. Não gratidão por algo específico, mas gratidão como um estado puro de ser. Permita que este sentimento preencha completamente a esfera expandida de luz que você está visualizando. Durante esta fase, muitas pessoas experimentam sensações de levitação, expansão de consciência ou conexão com algo maior que elas mesmas. Estas são indicações normais de que a conexão de campo quântico está sendo estabelecida. Mantendo o estado expandido de consciência da fase anterior, agora introduza uma intenção específica clara e direcionada. Esta intenção deve ser formulada de maneira positiva, específica e orientada para o bem maior de todos os envolvidos. Em vez de focar no que você não quer, concentre-se exatamente no que você deseja criar ou experimentar. Veja, sinta e experimente esta intenção como se já fosse uma realidade presente. A chave é manter simultaneamente clareza absoluta sobre sua intenção, enquanto permanece completamente desapegado de como ou quando ela se manifestará. Durante esta fase, imagine sua intenção como uma semente de luz cristalina que você está plantando no campo quântico de possibilidades. Visualize esta semente sendo recebida e aceita pelo campo, e depois libere qualquer necessidade de controlar o processo de manifestação. É crucial durante esta fase evitar qualquer sensação de esforço, forçamento ou ansiedade sobre resultados. A intenção deve ser implantada com confiança calma e depois completamente liberada. A fase final envolve ancorar o estado de coerência hiperdimensional que você alcançou e integrá-lo com sua consciência normal de vigília. Comece gradualmente contraindo sua consciência expandida de volta para os limites de seu corpo físico, mas mantendo a sensação de conexão com o campo quântico. Visualize raízes de luz se estendendo de seus pés até o centro da Terra, ancorando você firmemente na realidade física. Simultaneamente, imagine um feixe de luz se estendendo do topo de sua cabeça até as estrelas, mantendo sua conexão com dimensões expandidas de consciência. Termine esta fase estabelecendo uma intenção clara de manter acesso às insights, capacidades e conexões que você estabeleceu durante o protocolo. Afirme silenciosamente que você pode acessar este estado expandido sempre que necessário, e que as mudanças positivas iniciadas durante esta sessão continuarão a se desenvolver de maneiras que beneficiam a todos. O que acontece nas horas e dias imediatamente após a execução correta do protocolo é frequentemente tão significativo quanto a experiência durante os 8 minutos em si. Muitas pessoas relatam uma sensação continuada de clareza mental aumentada, intuição aguçada e sincronicidades aumentadas que podem durar vários dias após uma única sessão. É comum experimentar insights súbitos sobre problemas que haviam sido preocupantes, inspirações criativas inesperadas ou uma sensação geral de que coisas estão se alinhando de maneiras favoráveis. Estas não são experiências subjetivas vagas, mas mudanças observáveis na qualidade e frequência de eventos positivos. Algumas pessoas também experimentam o que Dispenza chama de downloads de informação, períodos onde insights, soluções ou compreensões complexas aparecem subitamente na consciência sem processo de pensamento discursivo. Estes downloads frequentemente contêm informações práticas e aplicáveis que podem ser implementadas imediatamente para criar melhorias na vida. É importante durante o período pós-protocolo manter uma atitude de abertura e receptividade para oportunidades ou insights que possam emergir. Muitas pessoas cometem o erro de retornar imediatamente às rotinas habituais sem dar atenção às orientações sutis ou oportunidades que o estado expandido pode ter revelado.
Embora resultados significativos possam ser experimentados após uma única execução do protocolo, Joe Dispenza enfatiza que o desenvolvimento verdadeiro destas capacidades requer prática consistente ao longo do tempo. Cada execução do protocolo aprofunda e estabiliza sua capacidade de acessar estados de coerência hiperdimensional, tornando os efeitos mais pronunciados e duradouros. A prática regular também permite que você refine sua técnica e desenvolva sensibilidade aumentada para os estados internos que facilitam o acesso quântico. Com o tempo, muitas pessoas descobrem que podem acessar aspectos destes estados expandidos mesmo fora das sessões formais de prática, integrando as capacidades em sua vida diária. O que você acabou de aprender representa apenas o começo de uma jornada de descoberta que pode transformar fundamentalmente sua compreensão sobre seus próprios potenciais e sobre a natureza da realidade em si. As capacidades reveladas através deste protocolo não são o final, mas o começo de uma exploração que pode continuar a se aprofundar e expandir ao longo de toda a sua vida. A questão não é mais se estas capacidades são reais. A evidência é muito extensa e convincente para negar. A questão é se você está pronto para assumir a responsabilidade que vem com o conhecimento de que você possui, dentro de si mesmo, a capacidade de influenciar sua realidade de maneiras que anteriormente considerava impossíveis. Se você está pronto para essa jornada, se algo dentro de você reconhece a verdade do que foi compartilhado aqui, então você tem em suas mãos as ferramentas para começar a explorar territórios de potencial humano que poucos ousaram investigar. O protocolo está disponível, as instruções são claras, e a única coisa que permanece é sua decisão de dar o primeiro passo em direção a descobrir quem você realmente é quando todas as limitações imaginárias são removidas. O que talvez seja mais assustador do que as capacidades reveladas por este protocolo é o que acontece quando as pessoas continuam vivendo na ignorância de seus verdadeiros potenciais. Joe Dispenza documentou extensivamente o que ele chama de atrofia de potencial, um processo onde capacidades latentes que não são desenvolvidas começam a se deteriorar, criando uma espiral descendente de limitação crescente e oportunidades perdidas. Quando você possui conhecimento sobre capacidades expandidas, mas escolhe não desenvolvê-las, isso cria uma tensão psicológica específica que pode manifestar-se como depressão inexplicável, ansiedade crônica ou uma sensação persistente de que sua vida está desperdiçando potencial importante. Esta tensão não é apenas emocional, mas pode ter efeitos físicos mensuráveis, incluindo envelhecimento acelerado, sistema imunitário comprometido e até mesmo predisposição aumentada para doenças crônicas. A razão para isto é que o sistema nervoso humano é projetado para a evolução contínua. Quando o growth natural é suprimido ou ignorado, cria desequilíbrios neurológicos que se manifestam como vários tipos de disfunção física e psicológica. É como ter um motor de alta performance, mas usá-lo apenas para dirigir em velocidades extremamente baixas. Eventualmente, a falta de uso adequado cria problemas mecânicos. Existe também o fenômeno que Dispenza chama de reversão regressiva. Quando pessoas que uma vez experimentaram estados expandidos de consciência, mas depois pararam de praticar, não simplesmente retornam ao seu estado anterior, mas na verdade regressem para níveis de funcionamento abaixo do que tinham antes de começar. Isto acontece porque uma vez que o sistema nervoso experimentou estados mais elevados, ele se torna viciado nessas experiências, e a privação pode criar sintomas similares à abstinência física. Agora que você está ciente destas possibilidades, você enfrenta uma escolha inevitável. Você não pode simplesmente desconhecer o que aprendeu aqui. O conhecimento de que você possui capacidades latentes de influenciar sua realidade através da consciência direcionada
se tornará um fator permanente em como você avalia suas circunstâncias e escolhas futuras. Esta consciência pode ser inicialmente desconfortável, porque significa que você não pode mais culpar completamente fatores externos pelos aspectos insatisfatórios de sua vida. Cada vez que você se encontrar reclamando sobre limitações financeiras, relacionamentos insatisfatórios ou falta de oportunidades, uma parte de você lembrará que possui ferramentas potenciais para influenciar essas situações que você simplesmente não está usando. Esta tensão entre conhecimento e ação é o que Dispenza identifica como o ponto de escolha evolutiva. Um momento onde uma pessoa deve decidir se está pronta para assumir responsabilidade total por sua experiência de vida ou se preferirá permanecer na relativa segurança da inconsciência sobre seus verdadeiros potenciais. Não há julgamento em qualquer escolha que você fizer. Algumas pessoas genuinamente não estão prontas para o nível de responsabilidade que vem com estas capacidades, e isso é perfeitamente aceitável. O desenvolvimento de potencial humano expandido deve ser uma escolha livre, não uma obrigação imposta. Joe Dispenza enfatiza várias advertências importantes para qualquer pessoa considerando trabalhar com este protocolo. Primeiro, estas técnicas não devem ser usadas como substituto para cuidados médicos ou psicológicos profissionais quando apropriado. Embora muitas pessoas experimentem melhorias em vários aspectos de sua saúde, o protocolo deve ser visto como complementar, não substituto, para tratamentos convencionais quando necessário. Segundo, é crucial abordar este trabalho com humildade e intenções éticas. As capacidades que podem emergir através desta prática devem ser usadas apenas para o bem maior e nunca para manipular, controlar ou prejudicar outros. Tentativas de usar estas habilidades para propósitos egoístas ou prejudiciais não apenas falharão, mas podem criar consequências negativas para o praticante. Terceiro, é importante integrar gradualmente quaisquer insights ou capacidades que emergem em vez de tentar fazer mudanças drásticas imediatamente. O desenvolvimento de potencial expandido é um processo que requer tempo, paciência e integração cuidadosa com vida prática diária. Finalmente, pessoas com histórias de instabilidade mental, tendências psicóticas ou uso de substâncias devem consultar profissionais de saúde mental qualificados antes de engajar com práticas que induzem estados alterados de consciência. O que Joe Dispenza não menciona publicamente é que existe uma rede crescente de pessoas ao redor do mundo que têm desenvolvido estas capacidades e que se apoiam mutuamente através de canais discretos. Esta comunidade informal inclui cientistas, médicos, empresários, artistas e pessoas de todas as profissões que descobriram que o mundo contém muito mais possibilidades do que a sociedade mainstream reconhece. Esta rede opera principalmente através de conexões pessoais, workshops privados e fóruns online protegidos porque muitos de seus membros ocupam posições profissionais onde ser abertamente associado com capacidades psíquicas poderia prejudicar suas carreiras. No entanto, esta comunidade fornece suporte crucial e validação para pessoas que estão desenvolvendo capacidades que não são reconhecidas ou compreendidas pela cultura dominante. Se você decidir prosseguir com o desenvolvimento destas capacidades, eventualmente pode encontrar outros que estão na mesma jornada. Estas conexões frequentemente acontecem coincidentemente através de sincronicidades que são facilitadas pelos próprios estados expandidos que você estará desenvolvendo. Joe Dispenza acredita que o desenvolvimento amplo destas capacidades representa o próximo estágio na evolução humana. Ele vê sinais de que mais pessoas ao redor do mundo estão espontaneamente desenvolvendo habilidades similares, sugerindo que a humanidade pode estar passando por uma transformação evolutiva natural. Esta perspectiva sugere que as pessoas que escolhem desenvolver conscientemente estas capacidades agora estão na vanguarda de uma mudança muito maior que eventualmente afetará toda a espécie humana.
Elas estão servindo como pioneiros, que estão mapeando territórios de potencial humano que se tornarão mais acessíveis para gerações futuras. Se esta perspectiva é precisa, então o trabalho que você faz para desenvolver suas próprias capacidades não beneficia apenas você, mas contribui para um pool coletivo de conhecimento e possibilidade que eleva o potencial de toda a humanidade. Se você decidiu que está pronto para experimentar o protocolo de 8 minutos, existem algumas preparações que podem aumentar significativamente sua eficácia. Primeiro, estabeleça um espaço dedicado para a prática que seja tranquilo, confortável e livre de distrações. Este espaço deve ser usado consistentemente para criar uma associação ambiental com estados expandidos. Segundo, considere implementar mudanças em sua dieta e estilo de vida que suportam sensibilidade energética aumentada. Isto pode incluir reduzir consumo de álcool e cafeína, aumentar a ingestão de água pura e minimizar exposição a campos eletromagnéticos artificiais quando possível. Terceiro, desenvolva uma prática de meditação básica ou mindfulness para aumentar sua capacidade geral de concentração e controle da atenção. O protocolo de 8 minutos requer foco sustentado que pode ser desafiador para pessoas que não têm experiência prévia com práticas contemplativas. Quarto, estabeleça intenções claras sobre por que você quer desenvolver estas capacidades e como planeja usá-las de maneiras que beneficiam não apenas você, mas também outros. Esta clareza de propósito é crucial para navegar responsavelmente os territórios expandidos de possibilidade que podem se abrir. Antes de tentar o protocolo completo, Joe Dispenza recomenda um exercício de preparação simples, mas revelador, que pode dar uma indicação de sua prontidão para o trabalho mais avançado. Este teste envolve usar intenção direcionada para influenciar um sistema físico simples de uma maneira que pode ser objetivamente verificada. O teste clássico envolve focar sua atenção em um copo de água por exatamente 60 segundos, mantendo a intenção de que a água se torne energeticamente carregada ou ativada. Após este período de foco, beba a água e note qualquer diferença em como ela tem gosto, como se sente em sua boca ou como seu corpo responde a ela comparado à água normal. Muitas pessoas relatam que a água que foi focada desta maneira tem gosto mais suave, se sente mais viva ou energizante e cria sensações de vitalidade ou clareza que não ocorrem com água não tratada. Se você experimenta mudanças perceptíveis na água através deste simples exercício de intenção, isso sugere que você tem sensibilidade natural para efeitos de consciência sobre matéria física. Se você não nota diferenças significativas inicialmente, isso não significa necessariamente que você não possui estas capacidades, mas pode indicar que você precisa desenvolver maior sensibilidade ou refinamento em sua técnica antes de prosseguir para práticas mais avançadas. Ao compartilhar este conhecimento, Joe Dispenza está confiando que você usará estas informações responsavelmente e com integridade. O desenvolvimento de capacidades que podem influenciar a realidade física carrega responsabilidades éticas significativas que não devem ser tomadas levianamente. Estas responsabilidades incluem comprometer-se a usar qualquer capacidade que desenvolve apenas de maneiras que beneficiam o bem maior. Manter humildade sobre o que você sabe e não sabe, e continuar a buscar compreensão mais profunda sobre a natureza ética do poder e influência. Também significa estar disposto a questionar suas próprias motivações regularmente e garantir que seu desenvolvimento de capacidades expandidas está alinhado com crescimento genuíno de sabedoria, compaixão e serviço, não apenas com desejos de poder pessoal ou vantagem sobre outros. Uma vez que você experimenta genuinamente sua capacidade de influenciar a realidade através da consciência direcionada,
Essa experiência se torna uma parte permanente de sua compreensão sobre o que é possível. Esta consciência não pode ser desaprendida ou ignorada. Ela se torna uma referência constante que informa todas as suas interações futuras com o mundo. Esta mudança permanente na consciência é simultaneamente um presente e uma responsabilidade. É um presente porque revela possibilidades que podem enriquecer profundamente sua vida e sua capacidade de contribuir positivamente para o mundo. É uma responsabilidade porque, uma vez que você sabe que possui estas capacidades, você se torna accountable por como escolhe usá-las ou não usá-las. Joe Dispenza frequentemente compara esta realização a aprender a ler. Uma vez que você desenvolveu a capacidade, você não pode escolher não ver palavras quando olha para texto. Similarmente, uma vez que você desenvolveu sensibilidade para sua influência quântica sobre a realidade, você não pode escolher não estar ciente de como suas intenções, emoções e estados de consciência estão constantemente influenciando suas experiências. Este conhecimento não é oferecido como entretenimento ou curiosidade intelectual. É um convite para descobrir aspectos de si mesmo que podem ter permanecido dormentes durante toda a sua vida. É uma oportunidade de explorar territórios de potencial humano que poucos são corajosos o suficiente para investigar. Se você aceitar este convite, se decidir dedicar 8 minutos para explorar estas possibilidades, você estará juntando-se a um número crescente de pessoas que estão descobrindo que os limites aparentes da experiência humana são muito mais flexíveis do que jamais imaginaram. Você estará contribuindo para uma evolução coletiva da consciência humana que pode eventualmente transformar como nossa espécie se relaciona com a realidade, uns com os outros, e com as possibilidades infinitas que existem dentro do campo quântico de potencial. O protocolo está diante de você. As instruções são claras. A única pergunta que permanece é se você está pronto para descobrir que a realidade é muito mais maleável e responsiva à consciência do que qualquer coisa que lhe foi ensinada sobre os limites do que é possível para um ser humano alcançar. Sua jornada para o extraordinário pode começar nos próximos 8 minutos, se você tiver coragem de dar o primeiro passo.